chamo Tânia Raffanelli Conservani, tenho 38 anos e sou médica veterinária. Eu tive um melanoma, né, de grau 4. Ele iniciou na região subescapular e depois ele deu uma metástase no meu fígado. Na minha família, eu fui o primeiro caso de melanoma, né? Já existiram outros tipos de câncer, inclusive de pele, mas não melanoma. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, porque era uma pinta, né, de nascença, e ela estava se desenvolvendo de uma forma até bem rápida. Eu acabei indo ao médico, porque um cachorro, né, que hoje é um dos meus cachorros, né, que é o Ice, ele acabou arranhando essa pinta e eu tive que parar no PS porque ela sangrava muito. E a hora que eu cheguei no PS, a médica que me atendeu falou assim: olha, isso não é normal, provavelmente isso é um melanoma. Depois, quando eu voltei para fazer a biópsia, para minha surpresa, 15 dias depois chegou o resultado e era um melanoma, já num grau até mais avançado. Meu chão, ele abriu, né? Eu fui buscar o resultado do exame, eu estava sozinha e eu não conseguia nem ligar o carro quando eu saí do hospital, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha me separado há 15 dias, estava com 2 crianças que eram praticamente bebês. Eu fui pelo SUS, né, inicialmente, que eu estava sem plano de saúde. E os primeiros passos do meu tratamento, inicialmente foi a remoção mesmo dessa pinta. Foi feita uma tomografia, ainda lá em Jaguariúna, e eu fui encaminhada para um oncologista clínico em Campinas, que foi aonde eu fiz a ampliação da margem cirúrgica e linfonodo sentinela, né? Foram removidos 2 linfonodos axilares. Graças a Deus não estavam com pontos de metástase, né? Mas infelizmente, 4 meses depois, eu tive o diagnóstico de metástase no fígado. E foi outro baque, foi outro choque. Ele até chegou a falar que não tinha o que fazer, né? Não tinha um tratamento que compensasse, não tinha um tratamento que eu iria reagir, porque o melanoma dificilmente ele reage à quimioterapia e que meio que assim me condenou à morte, né? Tinha, na verdade, uma sobrevida, segundo esse médico de Campinas, de 6 meses a 1 ano no máximo. E a minha família não aceitou isso, né? E meu pai foi atrás de um oncologista clínico em São Paulo e foi aí que nós chegamos até a Beneficência Portuguesa com o Dr. Rafael Aron Schmerling. A partir daí, né, começou o meu tratamento. Eu fiz quimioterapia inicial, essa quimioterapia que o oncologista clínico inicial falou que não respondia. Nela eu consegui já eliminar 2 nódulos. Foi realizado uma imunoterapia com Yervoy, né, e cujo eu tinha muitas reações, né, eu cheguei a ficar... a minha pele ficava assim muito vermelha, muito irritada, né? É uma reação comum da imunoterapia, inclusive. E tive também uma hipofisite, a qual eu fui obrigada a conviver com dores de cabeça durante 2 anos, acordar e dormir com dor de cabeça por causa dessa glândula inflamada no cérebro. Só que o que aconteceu? Eu cheguei num estágio ao qual meu organismo já não reagia mais ao Yervoy e meu tumor voltou a crescer, né? E cheguei a ter 10 centímetros de tumor no fígado. Daí o Dr. Rafael me chamou e falou que infelizmente ele teria que estar parando, né, com o Yervoy, porque eu não estava mais reagindo, mas que eu tinha a opção de tomar uma pílula ou então eu esperar uma medicação que estava para ser aprovada pela Anvisa, que é o Nivolumab. Eu tive que conter minha ansiedade. Ou eu tomo essa pílula que vai
fazer com que esse nódulo que cresceu murche, né? Só que de certa forma eu vou ficar resistente a outros medicamentos. Ou eu espero 4 meses sem tratamento, correndo o risco de o negócio tomar uma proporção ao qual não tenha mais controle realmente, né? E tive que assim, me decidir, foi muito difícil. E eu decidi esperar. E quando a medicação chegou, ele nos ligou e eu iniciei com o nivolumab. E já nos primeiros 6 meses, o tumor já começou a regredir. Então nós vimos que realmente ele estava sendo um tratamento muito eficaz. Só que nesse termo que eu assinei inicial, para fazer parte dessa medicação experimental, eu não poderia engravidar, né? E o protocolo de tratamento seriam de 2 anos a 2 anos e meio. E o que aconteceu? Eu, após 1 ano e meio de tratamento, eu engravidei da Antonella. Como, né, o paciente oncológico é um paciente de risco para a gestação, né, e precisa ser interrompido todos os medicamentos para que não afete o bebê, existe até a possibilidade da mãe estar optando em fazer um aborto. E isso foi cogitado por todos os médicos, pela minha família, menos por mim, né? Porque a partir do momento que eu descobri que estava grávida, para mim, Antonella já viria. Não tinha essa possibilidade, mesmo que eu tivesse que dar minha vida. Daí, infelizmente, eu tive que parar o tratamento, né? E a Antonella já tinha recebido, na verdade, pelo menos umas 6 doses do nivolumab. Então a gente também não sabia se isso iria afetá-la. Ele geraria um descolamento de placenta precoce, né? Então não era teoricamente para eu ficar tão animada com essa gestação. Eu tinha muita dor, né? Tive sangramentos, eu tinha muita falta de apetite. Virou meio que assim uma meta mesmo de vida, trazer a Antonella à vida, né? Não sendo egoísta e pensando assim, o que será dos meus filhos, né, dos meus outros 2 filhos, o Enzo e a Sofia. Não, de forma nenhuma, porque em nenhum momento eu deixei de pensar neles. Só que eu pensava assim, o Enzo e a Sofia, eles já nasceram. A Antonella, ela corre o risco de ou ela não nascer, né, ou eu não conseguir resistir, ela ficar sem mãe, né, das duas não conseguirem, né, então eram muitos riscos ali para lidar. Então eu tinha esse conflito interno dentro de mim. Mas graças a Deus, com muito repouso, através de medicamentos, a Antonella nasceu. Ela queria nascer desde os 4 meses, né? Eu tive que tomar uma medicação, ficar de repouso, para conseguir segurá-la o máximo que eu pudesse. Contrariando, então, o que estava escrito na bula do nivolumab, que ocorreria um descolamento de placenta, ela estava tão colada à minha placenta, agarrada, que a médica teve que fazer uma ressecção através do bisturi para descolá-la do meu útero. Tá? E, inclusive ela nasceu até com uma marca aqui na região, né, do cóccix, de tão coladinha na minha placenta que ela estava. Ela não queria sair de jeito nenhum. Eu acho que diante de tudo que aconteceu, ela tinha que vir mesmo, né? E ela se agarrou ali e falou assim, eu vou nascer de qualquer jeito, eu não vou embora. Com 6 meses eu comecei a ter muita contração. E mesmo assim eu consegui levar essa gestação até os 8 meses. Então ela nasceu com 8 meses e pouquinho, mais ou menos, né? Ela, teoricamente, né, pelos ultrassons, estava tudo bem, ela não tinha alteração nenhuma, tá? Só que no momento do parto, né, ela não chorou, ela nasceu bem roxa, pequenininha,
e eu só vi o médico levando ela direto para o oxigênio. Então aquilo me gerou muito medo, porque ninguém queria falar o certo, se ela estava bem, se não estava, só falavam, não, vamos esperar, espera, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, né? E a minha vontade era de levantar da cesárea, ainda, né, sem os médicos terminarem a sutura. Eu tinha vontade de sair daquela mesa e sair correndo e ver minha filha. Eu fiquei sem tratamento durante 7 meses. Eu fiquei sem fazer as tomografias que eu precisava fazer a cada 4 meses. Então, por todo o contexto, né, que eu estava com esse nódulo super desenvolvido quando eu engravidei, todo mundo esperava que o negócio tivesse tomado uma proporção que já não seria mais reversível. Então eu terminei, eu terminei o parto da Antonella e fui encaminhada para fazer uma tomografia, e daí que veio a surpresa para todos, né? Esse tumor de aparentemente quase 10 centímetros, né? Ele reduziu e baixou para 3,6 centímetros, mesmo sem tratamento. Eu utilizo protetor solar, né, frequentemente, faço esse cuidado também com os meus filhos, né, que eu acho que o terror maior de uma mãe, de um pai, é saber que o seu filho pode ter uma doença a qual você já passou, né? E é uma coisa que a gente não espera, né? Você ter um diagnóstico de câncer com 32 anos, sendo que você tem uma vida pela frente. Logo após o meu diagnóstico, eu não utilizava mais nem decotes, eu vivia sempre coberta, eu fiquei um pouco neurótica. Hoje eu já não sou mais tão neurótica assim, né? O que não quer dizer que eu não me cuide, porque o protetor solar está sempre na minha bolsa. Então essa daqui é a Antonella, a famosa Antonella, né? Ela é o fruto do milagre.